Boa noite a todos. Estamos aqui celebrando nosso extensivo primeiro aniversário da Unides Cultural e sempre é uma honra ter o Jaime Spitkovski como nosso palestrante nessa celebração. Ele esteve ano passado no período de abertura e volta este ano celebrando a nossa casa. Como todos nós sabemos, a Unides Cultural ela é parte de uma organização maior que é a Unides, centenária, nos seus 101 anos de idade, e a gente sempre, como Unides Cultural, como filho caçula, a gente fica extremamente orgulhoso de participar de uma organização tão consolidada e tão cheia de significados para a nossa cidade. E é evidente, quando a gente pensa nessa cidade, a gente não pode deixar de pensar no que aspectos geopolíticos influem diretamente no nosso bem-estar de viver em coletividade. Nesse sentido, Trump é um tema, e nesse sentido, o apelo imediato na sexta-feira para o Jaime conseguir uma agenda já rapidamente para podermos pensarmos e refletirmos dessa perspectiva nova que traça esse horizonte, foi com essa generosidade e com essa mesma tenacidade que a gente pôde fazer esse evento e temos todos aqui hoje. Então eu queria agradecer imensamente a todos vocês e ao Jaime, aos que vieram pela chuva e ao Jaime por todo esse comprometimento com eles. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite e repetir as palavras do Bruno, de agradecer a vocês por enfrentarem o tornado que está lá fora, que é algo comparável ao tornado Trump também. E, aliás, assim, inaugura uma tradição, né? Eu comentava com algumas pessoas antes do início que vocês me convidaram para dar uma palestra no primeiro semestre e literalmente caiu um mundo quando eu vim dar essa palestra. Então, é importante a gente avisar a Maria Júlia Coutinho, da previsão do tempo do Jornal Nacional, quando eu vier dar palestra aqui no Unidos, que a gente já sabe o que vai acontecer do ponto de vista meteorológico. E também, Bruno, sério, jamais, e isso eu digo do fundo do coração, eu aceito o convite de vocês com muita alegria, em função da admiração que eu tenho pelo trabalho que vocês estão implementando aqui no Centro Cultural, no Unidos Cultural. E eu procuro dar uma contribuição extremamente humilde, extremamente pequena diante do que vocês estão fazendo. Então, independente de intempéries meteorológicas, contem comigo sempre que eu puder ajudar. A ideia, portanto, gente, feitas essas colocações iniciais, é que a gente converse sobre esse fenômeno que definitivamente causa um terremoto político chamado Donald Trump, cujas consequências a gente não tem ainda a capacidade de delinear, nós vamos tentar fazer isso junto, e eu proponho que isso seja uma conversa muito mais do que uma palestra, portanto, se em algum momento vocês quiserem me interromper com alguma indagação e, sobretudo, com alguma crítica ao que eu disser, vocês são extremamente bem-vindos nesse sentido. Eu começaria a nossa conversa, eu a dividiria, sendo óbvio, em duas metades. A primeira metade é a tentativa de compreensão do fenômeno. Como é que esse sujeito, sem nenhuma experiência prévia do ponto de vista político-administrativo, sem nenhuma experiência prévia do ponto de vista militar, é o único presidente eleito da história recente dos Estados Unidos que não reúne nenhuma experiência político-administrativa e nem militar. Aliás, tem um país que vocês conhecem que também recentemente teve uma presidente que não tinha experiência de nada também. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Donald Trump, portanto, é uma enorme incógnita. E nessa primeira metade, entender o fenômeno. Na segunda metade, tentar traçar os cenários de o que pode acontecer. Porque, afinal, uma coisa é você ter um primeiro-ministro bufão à la Berlusconi na Itália, com todo respeito à Itália, que é um país que eu admiro. Outra coisa é você ter uma presidente inexperiente e incapacitada para o cargo num país importante da América do Sul. Outra coisa é você ter um presidente com essas características dirigindo a maior economia do mundo, a maior máquina militar do planeta, a maior potência política e diplomática do globo.
E a segunda metade, então, como eu disse, a gente tentar delinear os cenários. Como entender o fenômeno Donald Trump? Eu resumo em uma frase. E quem quiser pode anotar, se concordar, obviamente, recortar e botar como um ímã de geladeira, porque talvez gere alguma reflexão. A eleição de Donald Trump representa um grito de protesto da classe média branca americana, que protestou contra a globalização e contra o establishment americano. Bom, as simple as that. Ou seja, Donald Trump é uma consequência, não é uma causa. Donald Trump, ele surfa numa onda que não é só americana, é europeia. Não é mundial. Alguns falam, não, tem uma onda mundial de intolerância e xenofobia. Não. O que existe hoje é uma reação que alcança um nível sem precedentes do ponto de vista de organização e consistência política ao fenômeno chamado globalização, sobretudo e localizado em dois polos do planeta, chamado Estados Unidos da América e chamado Europa. This is the name of the game. Eu tenho uma certa familiaridade com a realidade asiática, né? Eu morei na China há 3 anos e continuo indo ao país e um pouco à região. Esse fenômeno, você tem alguns fenômenos de nacionalismo chinês, mas que se dão porque a China hoje quer também transformar a sua crescente força econômica em força política. Mas é um outro fenômeno, é uma outra origem. Essa história do Trump, essa reação do Brexit, que é a mesma consequência, mas no Reino Unido, a ascensão de Marine Le Pen na França, a ascensão de um partido chamado Alternativa para a Alemanha, Frauke Petry, guardem esse nome. No ano que vem haverá eleições parlamentares na Alemanha, porque termina o mandato de Angela Merkel. Há um crescimento de um partido de extrema-direita na Alemanha que muitos imaginavam impensável há pouco tempo. Eu mesmo, das várias autocríticas que eu faço, é que eu dizia durante muito tempo que eu me preocupava com a xenofobia, com o avanço de grupos anti-imigração, com o avanço de grupos racistas, muito mais em países como a França e da Europa Oriental. Hungria é um caso seríssimo. O terceiro maior partido no parlamento húngaro, o Jobbik, ele é abertamente antissemita, abertamente anti-islâmico. E dizia, mas a Alemanha com todo o processo pós-Segunda Guerra Mundial, a sociedade alemã está vacinada contra essa ameaça. E não é o que a gente vê hoje. A Alternativa para a Alemanha hoje já conseguiu 16% de votos em algumas eleições regionais. A Angela Merkel perdeu 5 eleições regionais seguidas. E o partido político que mais cresce na Alemanha é esse, a versão alemã do Front National de Marine Le Pen. E eu acho que assusta um pouco mais quando a gente fala em Alemanha do que quando a gente fala em Hungria, por motivos óbvios. Mas calma. São tendências que não significam que efetivamente vão se materializar, mas que a gente tem que ficar atento. Por que nós temos esse movimento político na Europa e esse movimento político nos Estados Unidos? Eu tenho uma visão que, naturalmente, o uso do cachimbo entorta a boca. Eu morei um tempo em Moscou, nos anos 90, como correspondente da Folha. Morei um tempo na China, como também correspondente do jornal. Portanto, eu tenho uma visão muito contaminada por essa minha experiência pessoal. Como é que eu enxergo o século XXI, o momento histórico que a gente vive? Qual é a grande diferença do século XXI para o século XX? Vou elencar algumas delas, hoje não vai ser até o caso de explorá-las, mas dois elementos básicos.
Primeiro, emergência de novas classes médias. É isso que eu vi na Rússia, é isso que eu vejo na China, é isso que você vê na Ásia. Nunca antes na história desta humanidade, parafraseando um importante intelectual latino-americano, nunca antes na história desta humanidade se criou tanta classe média. Qual é a origem desse fenômeno? É a conjunção de dois fatores. Eu até brinco dizendo que o século XXI começou em 1978. Por que ele começou em 78? Claro que não do ponto de vista cronológico, mas do ponto de vista histórico-político. Porque foi em 78 que um sujeito chamado Deng Xiaoping, líder do Partido Comunista Chinês, iniciou um processo de reformas que resultam... Tem gente que até ri porque eu só falo Deng Xiaoping, né? Já sei. Tudo bem. Mas vocês vão ver que eu tenho razão. Ou pelo menos eu acho que eu tenho razão. Mas a gente não esqueceu dele. Exatamente. Porque tem gente que me ironiza, mas Jaime, tudo é a China, tudo é o Deng. E o pior é que eu acho que é. Eu digo o seguinte, tem até gente que eu insisto chatamente, né, a importância da China no contornos e no desenho do século XXI. E tem até gente que diz que eu faço isso, essa questão de ser chato, com muita desenvoltura e com muito talento para ser chato. Tudo bem, gente, faz parte, essas críticas, né? Mas eu não tenho a menor dúvida sobre isso, de que o século XXI tem como grande diferencial a emergência de novas classes médias. Nós estamos falando hoje de uma classe média chinesa de 300, 400 milhões de pessoas. 5.000, 4.000 anos de história chinesa. Quanta classe média existiu ao longo de 4.000 anos de história da China? Zero. Era o imperador e a plebe, rude. Depois o Mao Tse-tung e a plebe. O Deng Xiaoping inverte a lógica e, com a perspectiva de manutenção do Partido Comunista no poder, ele diz: eu continuo comunista, mas eu vou aplicar o modelo comunista na política. Porque na economia, o que eu aprendi? Que a única forma eficaz de criar riqueza e tirar a China do buraco chama-se economia de mercado. Então esse líder comunista celebrizou uma frase que pode soar estranho hoje, ou hoje mesmo, mas só estava muito estranho na época. To get rich is glorious. Isso é em chinês, em mandarim. To get rich is glorious. Frase de Deng Xiaoping. Ao mesmo tempo, qual é o outro fenômeno que acaba de se complementando a essa decisão estratégica histórica da China comunista de adotar a economia de mercado? Qual era a prioridade do capitalismo ao longo da Guerra Fria? Resistir à ameaça mais consistente jamais vista na história do capitalismo, o comunismo. Vai falar, mas já, olha o que foi o comunismo. Tudo bem, mas uma coisa é você avaliar o comunismo com os olhos de hoje, outra coisa é ver o que era o comunismo em 1945, quando a União Soviética emerge vitoriosa da Segunda Guerra, a China, então o maior país do mundo em território era comunista, a União Soviética. Em 49, o maior país do mundo em população, a China, se torna comunista. Em 59, o comunismo consegue colocar o pé no continente americano por meio da Revolução Cubana. Foi a maior ameaça jamais vista pelo capitalismo. O capitalismo reage. Para usar uma expressão, uma analogia futebolística, o capitalismo, na verdade, não é que reage, ele joga na defensiva nesse período histórico. A grande reação do capitalismo no centro é criar um estado de bem-estar social, welfare state, entre aspas, humaniza o capitalismo. Na periferia, a história foi diferente. Mas era a ideia de que o capitalismo conseguiria montar um sistema social capaz de rivalizar com a proposta comunista. Foi isso que levou o capitalismo a criar um modelo de bem-estar social. Pois bem, quando termina a Guerra Fria, termina o comunismo, o capitalismo, nos seus ciclos, né, eu não sou um expert em economia, longe disso, mas é a leitura de lei que eu faço, o capitalismo ele vai buscar entrar numa nova etapa na sua essência, que é uma etapa de expansão econômica.
Ora, nós estamos falando, portanto, pós-Guerra Fria, anos 80, final dos anos 80, anos 90, num cenário de economias industrializadas, em que o capitalismo, se ele vai vender mais produtos industrializados nos mercados tradicionais, Estados Unidos, Europa e Japão, esses mercados estão saturados. O capitalismo, na sua vertente industrial, precisa do que avalia ele? Novos consumidores. Para quem que eu vou vender carro, geladeira, batedeira, DVD, smartphone? Eu preciso de novos consumidores. Ou seja, o fenômeno chinês, que é anterior a esse, se coaduna, se complementa com essa necessidade do capitalismo, e isso vai ter um fenômeno que nós entendemos hoje como países emergentes. As classes médias da China, da Índia, da Rússia, do Brasil, da África do Sul. Isso se convencionou chamar de BRICS. Mas isso é só a ponta do iceberg. Não é que é a ponta do iceberg, são os países gigantes. Mas você tem novas classes médias na Tailândia, na Malásia, na Coreia do Sul, você tem novas classes médias no México, no Chile, na Turquia. Esse é o nome do jogo do século XXI. As novas classes médias emergindo. Um outro elemento fundamental para entender o fenômeno Trump e o momento histórico em que ele se insere é a característica desse cenário chamado globalização. Essa emergência de novas classes médias se dá com um pano de fundo que se convencionou chamar de globalização. Como é que a gente pode descrever esse troço chamado globalização? Termo esse que eu usei na definição da vitória do Trump, quer dizer, um protesto contra a globalização. O mundo da Guerra Fria era um mundo bipolar. Era um mundo em que você tinha essencialmente duas metades. O bloco americano e o bloco soviético. Assim, e o Muro de Berlim como ícone, como símbolo dividindo o mundo. Uma disputa entre duas superpotências, uma rivalidade entre duas propostas antagônicas de organização política, econômica e social. Pois bem, um dos lados, catapum, se desintegra, né? Aliás, só para fazer um rápido registro aqui para os mais experientes da sala, em dezembro desse ano, são 25 anos do fim da União Soviética. Gente, fez 25 anos que a União Soviética acabou. Ou seja, para os menos experientes da sala, a União Soviética é mais ou menos igual ao Império Romano. Assim, é uma referência histórica. Gente, eu vivi na União Soviética. Né? Mas, anyway, não é o... Só quis fazer essa observação não passando. Quando terminam os lados da Guerra Fria, quem definiu de uma forma bem interessante o novo cenário é o famoso jornalista americano Thomas Friedman, que, à época, publicou um livro intitulado The World is Flat. O mundo é plano. Ou seja, de um mundo dividido em duas metades, concorrentes entre si, o mundo vira um tabuleiro em que a economia de mercado avança. Claro que você tem alguns bastiões de resistência, mas pouco relevantes. Do ponto de vista desse jogo, mas eles podem dar trabalho. Me refiro, por exemplo, à Coreia do Norte. A Dilma também, que existe um pouco a economia de mercado, mas esse também é um outro debate. Nesse mundo, se tem fluxo de pessoas, bens, serviços, informações e ideias numa intensidade e velocidade sem precedentes na história da humanidade. Isso é globalização. Eu estava até brincando de manhã hoje, que eu lembrava que a gente ia passar férias no litoral, quando era criança. A gente queria ligar para o meu pai aqui em São Paulo, se ia de manhã na telefônica, e aí a moça falava, o senhor volta às 8 da noite para sua chamada, para ligar do litoral para São Paulo. Então vejam o que é, do ponto de vista da intensidade, porque esses fenômenos que eu estou descrevendo, eles também são extremamente alavancados pela revolução tecnológica, que é outro elemento fundamental, até porque eu acho o seguinte,
eu tenho certas dúvidas sobre o tema globalização. O homem sempre foi globalizante, se você entender como globalizar e encurtar distâncias. Os navegadores portugueses eram globalizantes. O cara tem coragem de sair lá de, não sei, uma prainha lá em Portugal e chegar na Índia ou em Malaca, o cara era globalizante, só que ele é de caravela. Então a globalização hoje atinge níveis inéditos na história, alavancado pela revolução tecnológica. Ok. Esse mundo da globalização, portanto, com a emergência de classes médias, ele funcionava no que eu chamo do cronograma de 3 pontas. De 89, do fim da Guerra Fria, até a crise financeira de 2008 e 2009, eu, como um mero observador político, como é que eu entendi o funcionamento da economia global? Primeiro polo, África e América Latina. Esse polo, nesses 20 anos, de 89 a 2009, vendeu commodities e matérias-primas. Petróleo, minério, soja, carne. Aliás, a gente convencionou chamar isso de ciclo de commodities. Não sei se vocês lembram nas várias análises sobre o sucesso ou o crescimento econômico do Brasil, o fenômeno do chavismo. Ou seja, nesses 20 anos, esse polo, América Latina e África, vai exportar matérias-primas loucamente para o segundo polo, que é a Ásia. A Ásia, essa, pós-Deng Xiaoping, começa a ser o workshop do planeta. Concentra e atrai a industrialização do mundo, a partir de uma proposta de baixar custos de produção, mão de obra farta e barata. Então, esse polo Ásia compra o petróleo, o minério e a soja para loucamente produzir os bens industrializados. DVD, o smartphone, o negócio de fazer chapinha, batedeira. E esse polo Ásia vende esses produtos para o terceiro polo. Qual é o terceiro polo? Estados Unidos e Europa. Que, com perdão de expressão, não vende porra nenhuma para ninguém. É um modelo baseado no consumo. Então, esse aqui é commodities, matérias-primas, que vende para esse aqui, que industrializa, que vende para esse aqui, que consome. Nesse momento histórico, do ponto de vista da classe média europeia e americana, estava bom. Eu tinha acesso a um consumo que eu não teria no passado, até porque esse processo asiático joga os preços dos produtos industrializados para cá. Eu consigo comprar DVD, smartphone. Ainda tem outro processo nos Estados Unidos, mais que na Europa, me corrijam vários economistas aqui que eu respeito brutalmente, que entendem muito mais do tema, mas você tem também uma flexibilização do crédito nesses países, em particular nos Estados Unidos, gigantesca. Então a classe média europeia e americana, nas 2 primeiras décadas do processo denominado globalização, está bem. Estou consumindo, tenho crédito fácil. Eu estou sentindo que está havendo uma desindustrialização rumo à Ásia. Eu estou começando a perder empregos, mas eu consumo. Eu compro casa. Eu ainda estou numa lua de mel com a globalização. No caso específico dos Estados Unidos, enquanto esse processo vai acontecendo em cima, dá uma olhada no que acontece embaixo da sociedade americana. Tem um processo de mudança de padrão étnico e demográfico impressionante. Que enquanto a parte de cima, digamos, mais conjuntural, está boa, as pessoas don't care much about it. Eu estou consumindo, eu estou comprando. Mas embaixo, a partir dos anos 70, começa uma mudança profunda na estrutura étnica e demográfica dos Estados Unidos. Veja, em 1960, gente, 80% dos americanos se definiam como white.
Em 2015, esse índice caiu para 60%. A previsão é que em 2060, 100 anos depois do referencial, esse índice esteja em 40%. Como é que se explica essa mudança drástica de padrão étnico e demográfico dos Estados Unidos? Primeiro, pela mudança do perfil migratório. Até 1970, 80% dos imigrantes que chegavam aos Estados Unidos vinham da Europa. Eram italianos, poloneses, espanhóis, portugueses. Formaram as Little Italys da vida, formaram as Little Polands da vida. A partir de 1970, 50% dos imigrantes que chegam aos Estados Unidos são oriundos da América Latina. Então, dado número 1, a mudança do padrão migratório. Número 2, intermarriages. Em 1960, 2% dos casamentos dos Estados Unidos uniam pessoas de diferentes grupos étnicos. Aliás, quando a gente está falando em grupos étnicos, o que são esses grupos étnicos na visão do IBGE americano? White, Black, Asian and Latinos ou Hispanics. Adivinhem qual nós estamos? Nós somos hispânicos. Proud to be Hispanic. 2% dos casamentos uniam pessoas desses grupos diferentes. Hoje essa taxa está em 15,5% dos casamentos. Ou seja, os Estados Unidos da América vão passando de um país white, anglo-saxon, protestant, para um país multi-ethnic, multilingual, multi-religious. Essa mudança de padrão demográfico está acontecendo underneath, está acontecendo na base da sociedade. De novo, no topo, no conjuntural, nos 20 primeiros anos da globalização, isso aqui, eu como, digamos, classe média branca americana, isso ainda não representa uma ameaça direta ao meu status quo. Eles estão chegando, são ilegais, são mão de obra barata, mas tudo bem, isso ainda não mexeu na minha percepção de que eu sou o core dessa sociedade, eu sou a essência dessa sociedade. Vem a crise de 2008 e 2009. A crise financeira de 2008 e 2009 é que vai terminar esse organograma de 3 pontas. Porque o que é a crise de 2008 e 2009, se não essencialmente o estouro dessas bolhas de consumo? Né? Vocês que trabalham no mercado financeiro, não foi a subprime, a especulação no mercado imobiliário, que puxou todo esse processo? Ou seja, a partir de 2008 e 2009, a crise financeira internacional significa essencialmente, entre outros, obviamente, em outras consequências, mas do ponto de vista da classe média americana e da classe média europeia é o quê? O empobrecimento. Eu perco meu emprego, eu perco meu crédito, eu perco as casas que eu comprei, eu perco a ideia e a percepção de que eu sou o core dessa sociedade, de que essa sociedade é voltada para os meus interesses. Em 2008, na esteira da crise econômica, quem é eleito presidente dos Estados Unidos? Barack Obama. Já é um sinal de que um setor da sociedade americana está dizendo o quê? Eu quero novo. Quem foi, do ponto de vista político e do ponto de vista social, o elemento que alavancou a eleição de Barack Obama? The Afro-Americans, que foram votar em níveis nunca antes verificados no país e que encontraram no Obama o quê? A pessoa que foi capaz de catalisar a esperança de um novo cenário econômico e social. E, numa boa medida, o Obama correspondeu aos interesses desses
setores da sociedade americana. Sobretudo com o Obamacare e, sobretudo, com a sua capacidade, podemos discutir isso infinitamente, mas a diminuição do desemprego nos Estados Unidos, de 12% para 5%. Mas o governo Barack Obama não foi capaz de aplacar os anseios e as angústias dessa classe média americana branca que perdeu, repito, seu emprego, sua capacidade de consumo e que percebe que essa mudança no tecido social coloca em xeque a ideia de que ele é a essência dessa sociedade. Ora, para essas camadas da sociedade americana, a própria eleição do primeiro presidente negro dos Estados Unidos já evidencia essa mudança de padrão étnico. How come? Nós temos um presidente negro. Claro que parcelas expressivas da sociedade americana festejam. Outras parcelas dizem, bom, isso aqui é o sinal do apocalipse. Porque não só he's black, he's Barack Hussein Obama. And more, he's a communist. Ou seja, quando o Obama vem e diz o Estado americano precisa agir mais em setores como educação e saúde, isso soa como música a alguns setores da sociedade. Falou, cool, o governo precisa me ajudar a ter acesso à saúde e educação, está muito caro aqui. Para outros setores da sociedade americana, quando o Obama diz vamos ter uma ação mais incisiva do governo nas áreas de educação e saúde, esses caras dizem, meu, esse cara é comunista. He's socialist. Qual é o movimento que hoje perdeu força, mas surge em 2008 e 2009 como um reflexo da radicalização de setores da sociedade americana assustados e reagindo com um fenômeno que Barack Obama representa? Tea Party. E certamente vocês ouviram falar. Pessoas de extrema direita, curiosamente, 97% brancos, mas até tinha latinos e hispânicos, né? E negros. Mas, essencialmente, o Tea Party está apoiado em setores brancos e de extrema direita da sociedade americana. Há uma polarização sem precedentes no mundo político dos Estados Unidos. Eu estou traçando essa historinha porque eu acho que, se você olhar em perspectiva, a vitória do Donald Trump no dia 8 de novembro surpreendeu, mas é, a meu ver, absolutamente compreensível. O grande mérito de Donald Trump foi ter sido capaz de entender os anseios dessa parte da sociedade americana e ser capaz de catalisar numa campanha eleitoral desafiando o establishment. Lembre-se da frase inicial. A vitória de Trump é um grito de protesto da classe média branca americana contra a globalização e contra o establishment. Ou seja, a globalização. Eu, classe média americana, estou perdendo. Eu, classe média americana branca, hoje me sinto mais despossuída do que eu era há 20 anos. E com perspectivas absolutamente cinzentas. Por que contra o establishment? Ora, eu, nas minhas aulas, palestras, textos, como a torcida do Corinthians inteira, né, dizíamos: a eleição do dia 8 de novembro de 2016 será entre dois clãs políticos, Jeb Bush e Hillary Clinton. Não há renovação na política americana. Os clãs dominam. O tal de Donald Trump inicia as primárias do Partido Republicano. Gente, ele disputou as primárias contra 16 adversários. O Jeb Bush mais 15.
e ele contra os Bush, contra a cúpula do Partido Republicano, contra o establishment do Partido Republicano, venceu as primárias. E aí a gente falou, não, é só um fenômeno, é passageiro, e Hillary vai ganhar. Ele vai para uma campanha eleitoral sem precedentes na história política americana recente, do ponto de vista da sua parca qualidade. Foi uma campanha marcada por ataques pessoais, pouco debate, mas ele vence o establishment. Hillary Clinton é o establishment. Ele vence a mídia. Eu sou pequeno, mas a CNN, New York Times. Todos os grandes, excetuando algumas publicações muito à direita, mas todos os major media outlets apoiaram a Hillary. Desde a The Economist em Londres, New York Times, USA Today, todo mundo apoiou a Hillary, abertamente. E não é que o cara seguia a campanha dele contra o establishment. E aí, o meu feeling é que nós estamos diante de um personagem, primeiro, de um perfil psicológico que, em grande parte, é imprevisível. A gente conversava sobre isso antes, e será um pouco da minha conclusão, mas ele tem uma coisa que me lembrou demais um sujeito que eu acompanhei muito na vida, chamado Boris Yeltsin. Não sei se todo mundo se lembra aqui do presidente da Rússia, Boris Yeltsin. Um perfil psicológico de líderes políticos que crescem na adversidade e na crise. O Trump me impressionou, sabe em que momento da campanha? No segundo debate. No segundo debate, que foi aquele num domingo à noite, em que os candidatos andavam livremente pelo palco. Era o chamado Town Hall Meeting. Foi naquele dia que eu falei, esse cara... Porque o que aconteceu? Na sexta-feira prévia, foi divulgado o famoso áudio do Locker Room Talk, que, obviamente, numa instituição como a Unibis Cultural, eu não vou reproduzir o que o Trump disse no áudio. Não sei se vocês se lembram. O bottom line da história, ele dizia para o cara com quem ele estava conversando e foi gravado, como pegar a mulher, que ele tinha técnicas que faziam com que nenhuma mulher resistisse a ele. E ele entrava em detalhes, onde punha a mão, onde beijava, e parará. Ora, a campanha da Hillary imaginou que a divulgação desse áudio era a bomba atômica. Acabou Donald Trump. Isso na sexta-feira. Vamos para o debate no domingo. A expectativa do campo democrata, nós vamos nocautear Donald Trump. Não sei se vocês assistiram o debate. A Hillary ganhou, segundo a maioria das pesquisas, parará. Mas na segunda-feira, nas minhas palestras, aulas, eu disse, gente, é impressionante como esse cara não foi nocauteado no debate. Não sei se vocês se recordam, ele chega ao debate com 4 mulheres que acusavam o Bill Clinton de assédio sexual, bota as 4 mulheres sentadas na primeira fileira, olhando para o Bill Clinton, sai para a ofensiva contra a Hillary. Eles protagonizam um dos momentos mais inesquecíveis da campanha nesse debate. É o momento em que a Hillary, eles estão debatendo o famoso caso dos e-mails. Esse é o grande nível do debate da campanha, se a Hillary usou os e-mails, não usou os e-mails. E aí, a certa altura, a Hillary diz, felizmente, na América, a justiça não está nas mãos de pessoas como você. E ele retruca, yes, porque se estivesse nas mãos de pessoas como eu, you would be in jail. Quer dizer, ele consegue, de uma situação de profunda adversidade, ir para cima do adversário. O Boris Yeltsin era um cara que chegava no Kremlin de manhã, e aí ele perguntava assim, gente, tem crise? Não, presidente, está tudo tranquilo. Aí ele falava para os assessores, fabriquem uma crise, por gentileza, eu não consigo viver sem crise. O Yeltsin era assim. Me dá a sensação que Donald Trump é um cara que, nesses momentos de adversidade, em que ele se sente acuado, o cara psicologicamente cresce.
Nós vamos ter que discutir as consequências políticas disso. Talvez fosse melhor trazer o meu irmão aqui, que é o psiquiatra da família. Eu não posso entrar nessa seara, mas sem dúvida é um desafio entender a cabeça de um fulano, de um sujeito, com uma trajetória no mundo empresarial que a gente não sabe como isso migrará para o mundo político. Eu queria então concluir essa primeira metade dizendo e tentando trazer para vocês que Donald Trump surfa no medo de um setor da sociedade americana. Aliás, tentando aqui me justificar um pouco, quando me perguntavam, já quem vai ganhar a eleição? Eu dizia Hillary, mas eu vejo a vitória do Trump em um cenário. Qual? Se houver um grande atentado do Estado Islâmico às vésperas da eleição. Porque aí o Trump vai surfar no quê? No medo do terrorismo. Eu errei no medo. Os americanos foram votar, lembrando que ali é uma eleição em que o voto é facultativo, então é importante também quem consegue mobilizar o americano para ir votar. Os americanos foram votar em Trump não em função do medo do terrorismo. Os americanos saíram de casa, ainda que a Hillary tenha ganhado no voto popular, isso é uma outra discussão, mas ganhou a eleição pelas regras americanas do Trump. Os americanos saíram para votar porque tem medo de um negócio chamado futuro. É o medo do futuro de setores da sociedade americana que não veem perspectivas econômicas, sociais, para eles e para gerações vindouras que votaram no Trump. Eu tenho uma leitura, que eu sei que nem todo mundo aqui concorda, porque eu já antecipei um pouco com algumas conversas lá fora. Quais foram dois estados em que a Hillary ganhou de lavada? Nova York e Califórnia. Do ponto de vista econômico, é claro que eu estou fazendo uma simbologia sociológica e política. O que o estado de Nova York simboliza do ponto de vista de atividade econômica? Wall Street, o mercado financeiro. O que a Califórnia simboliza do ponto de vista da atividade econômica? Tecnologia, Vale do Silício. Ou seja, dois setores da sociedade americana, da economia americana, que bombam, apontam para o futuro e dão perspectivas para aqueles setores da sociedade que vivem deles. Agora, se você mora em Detroit, no estado de Idaho, Wisconsin, e você não trabalha nem na área financeira, nem na área de tecnologia, qual é a tua perspectiva de futuro? O Trump, com um enorme talento de businessman, percebeu esse cheiro muito mais do que a mídia, os institutos de pesquisa, os analistas políticos e nós jornalistas. E surfou em cima desse medo. Vence as eleições de forma surpreendente no dia 8 de novembro. Quem será Donald Trump na presidência? Primeiro, quem disser que sabe, a meu ver, está sendo intelectualmente desonesto. Donald Trump é um enorme enigma, não só do ponto de vista de faltar elementos para que a gente faça uma análise. Eu não sei quem é Donald Trump no plano político, no plano militar. Eu também não sei quem é Donald Trump do ponto de vista da sua plataforma política. Ele nunca especificou ao longo da campanha os principais pontos da sua plataforma. Ao longo da campanha ele foi jogando ideias e muitas vezes se contradizendo em relação a elas. Ele começou, no caso específico do Oriente Médio, em fevereiro, no auge da onda de violência que havia na tentativa de provocar uma nova intifada das facas. Chegaram para o Trump em fevereiro e falaram: Mr. Trump, qual dos dois lados tem maior responsabilidade pela violência que se verifica hoje em Israel? Fevereiro desse ano. Ele respondeu: eu não vou responsabilizar nem o lado israelense nem o lado palestino, porque if I win, eu quero ser percebido como interlocutor confiável pelos dois lados. I want to be neutral. Isso foi em fevereiro. Em setembro, ele foi discursar no AIPAC. Foi ovacionado de pé
Porque aí ele falou, minha prioridade número 1 será acabar com o acordo nuclear com o Irã. Em setembro, ele se encontra com Bibi Netanyahu e diz, prometo que se eleito for, levarei a embaixada norte-americana de Tel Aviv para Jerusalém, ou seja, reconhecendo inequivocamente Jerusalém como a capital de Israel. Ele fez essa promessa que, aliás, N candidatos americanos já fizeram e nenhum implementou. Ele zigue-zagueou ao longo da campanha em vários assuntos. Ou em alguns outros assuntos, trouxe propostas inexequíveis. Vou taxar os produtos importados da China em 45%. Bom, eu que fui convencido que perdi o meu emprego por causa da China. Eu trabalhava lá numa empresa lá que produzia ventiladores. E a minha empresa se mudou para a China, como a maioria esmagadora das empresas. Who do I blame for my situation? Quem que eu responsabilizo pelo meu desemprego, pela minha falta de perspectiva? A China. Então, quando o Trump vem na campanha e diz eu taxarei os produtos chineses em 45%, primeiro, isso significa que para esse desempregado, o iPhone, o smartphone, vai ficar 45% mais caro. Fora as medidas retaliatórias que a China poderá tomar. Quando ele é eleito, Donald Trump, de forma surpreendente, também faz um discurso, em certa medida, surpreendente. Moderado. Quero ser o presidente de todos os americanos. Quero ser o presidente dos americanos de todas as raças, religiões e credos políticos. Quero parabenizar Hillary Clinton pela maravilhosa campanha que ela fez. Ou seja, ele emite sinais de uma certa lucidez política do sujeito que irá comandar a maior potência do planeta. Os Estados Unidos são um transatlântico, não um jet ski. Onde eu quero chegar? Que por mais... Ou deixa eu colocar também de uma outra forma. O Barack Obama, as promessas de Yes We Can. Se vocês se recordarem, quando o Obama foi eleito pela primeira vez, as pessoas choravam na rua, de emoção. O Obama foi tão revolucionário ao longo de 8 anos de mandato, como se esperava dele na primeira eleição de 2008? Me parece que não. Porque no momento em que o presidente americano senta-se à cadeira para dirigir esse transatlântico, as pressões e as responsabilidades são de tal monta que o cara não está dirigindo um jet ski, não é o Berlusconi fazendo aquelas festas bunga-bunga lá na Itália. O cara vai dirigir. Imagina se ele fala assim, não, eu vou implementar a tarifa de 45% nos produtos chineses. Imagina a pressão que uma Apple da vida ou outras gigantes americanas que produzem em território chinês não vão fazer nele com medo da retaliação chinesa em cima dessas indústrias. Então ele vai ter uma margem de manobra restrita que é inerente ao cara. A grande dúvida que eu tenho, com toda a franqueza, de novo, eu coloquei nisso, eu não sei como essa figura, do ponto de vista psicológico, vai lidar com a ideia de ser presidente dos Estados Unidos com todos os salamaleques rituais que isso demanda. Eu brinquei, eu participei de um programa aí do canal Livre no domingo, eu perguntei para o embaixador Rubens Barbosa. Embaixador, como é que você imagina que vai ser um encontro do Donald Trump com o Xi Jinping, o presidente da China? Pô, os chineses são todos cheios de salamaleques, né, dos rituais. Pô, eu falei assim, o Donald Trump vai chegar no Xi Jinping, mexer no cabelo dele e falar, pô, legal essa tintura, onde é que você comprou essa tintura? Quer dizer, a minha grande dúvida é se ele tem o perfil de desempenhar esse papel do estadista, ou se até ele conseguirá criar um novo personagem, guardadas as devidas proporções. Se vocês falarem o que eu falei, eu vou dizer que vocês estão mentindo. A lá Ronald Reagan. O Reagan foi governador da Califórnia, era mais fácil a gente prever. Mas o Reagan também
era um personagem mercurial, muito mais previsível que o Trump. O Reagan não lia uma página. Isso é um fato histórico. Se você fosse brifar o Reagan naquela época, você tinha que preparar um briefing em fita VHS. O Lula também não lia muito, mas guardando as devidas proporções. Portanto, Donald Trump representa para mim um enorme, enorme enigma. Posso ser catastrofista e dizer Donald Trump representa, como eu li em muitos lugares, o final dos tempos? Acho que não. Donald Trump representa a opção que traz ao cenário global mais estabilidade? Não. Mas a gente está diante de um momento crucial da globalização e que o Trump mostra isso. Recentemente, em setembro, teve uma reunião do G20 na China. Não sei se vocês acompanharam. A maioria esmagadora das coberturas jornalísticas falou, pô, não teve relevância nenhuma. A Folha, o jornal que eu trabalhei tantos anos, ainda tem uma coluna, deu uma matéria gigante que o Temer foi comprar sapatos, não sei se vocês se lembram disso. Falava, gente, não é possível que você reúna por 2 dias os líderes das 20 maiores economias do mundo, mais a diretora-geral do FMI, mais o secretário-geral da ONU, e os caras ficaram jogando dano, tirando selfie e comprando sapato. Claro que nós jornalistas temos dificuldades quando não há o que nós chamamos de breaking news. A gente tem uma certa dificuldade, porque a gente é treinado pavlovianamente a pensar em manchete. Se não tem manchete, a gente se perde. Mas eu olhei para aquele negócio e falei, eu identifico um negócio aqui importante, que me parece importante. O slogan do encontro, os anfitriões eram ninguém menos do que a China, e o discurso do presidente chinês Xi Jinping, na mesma linha do slogan do encontro. Qual era o mote da reunião? Por uma globalização inovadora, e aí tudo bem, tem que ter uma globalização inovadora, jogando uma olhada. E aí vem a parte importante, e inclusiva. O que o Xi Jinping falou no seu discurso, e depois até o Obama, quando discursou na abertura da Assembleia Geral da ONU em setembro, de certa forma repercutiu um pouco essa percepção. A China estava lecturing nós, brancos, ocidentais, narigudos, na visão deles, dizendo o seguinte, vocês estão implementando uma globalização que deixa para trás muita gente, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. E essas camadas da sociedade de vocês, que está sendo deixada para trás, a classe média europeia que empobrece, a classe média americana que empobrece, ela está se organizando politicamente para fazer o quê? Frear a globalização. Se frear a globalização, quem mais vai perder é a Ásia, porque é quem mais se beneficiou da globalização. Então os asiáticos estão profundamente preocupados com não só o fenômeno Trump, mas com uma visão global desse fenômeno. Até para concluir, e só falar 2 palavras sobre Brasil e Trump, em agosto, na esteira do Brexit, a revista britânica The Economist publicou uma capa muito, a meu ver, feliz e simbólica dos momentos que a gente vive. A capa tinha o seguinte título, The New Political Divide. Qual era a tese da Economist? Repito, na esteira do Brexit. A tese da Economist. Claro que o debate político clássico, esquerda, direita, mais Estado, menos Estado, continua. Mas esse debate político clássico está sendo eclipsado por um novo debate. Por isso ele chamou The New Political Divide. Qual é o grande debate político de agora? Globalização. Abre ou fecha? Mais muros ou mais pontes? Trump nos Estados Unidos, Marine Le Pen na França, UKIP, que foi o grande
bastião do Brexit. Alternativa para a Alemanha, da Frauke Petry. Jobbik na Hungria. Lega Nord na Itália. Esses grupos querem o quê? Frear a globalização. Veem na globalização mais perdas do que ganhos. Ou veem ou também tentam capitalizar isso politicamente para eles. No caso da Europa, além de você... Se nos Estados Unidos você tem os efeitos da crise de 2008 e 2009, mais a mudança demográfica que eu procurei desenhar, pega o caso europeu. Você tem os efeitos sobre a classe média europeia de 2008 e 2009, mais a maior crise de refugiados no continente desde a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o cenário europeu e o cenário americano favorecem os grupos que nesse New Political Divide propõem menos globalização, mais muros, menos pontes. Só acho que do ponto de vista histórico, se você ampliar, a globalização é como um rio que não tem volta. O que estão tentando fazer hoje é criar uma barragem. Podem diminuir o fluxo da água, diminuir a velocidade da água, mas a globalização é um fenômeno inexorável. Para a tristeza do Trump, para a tristeza desses caras. Eles vão tentar barrar, mas não vão conseguir inviabilizar. Sobre o Brasil, para concluir, e para 2 juízes para a Suprema Corte. Um já é rápido, o outro provavelmente no futuro. Veja, você tem razão que há caras novas no Senado e na Câmara. Mas a minha leitura é que a Câmara e o Senado são essencialmente parte do establishment político americano que não quer rock the boat muito. Claro que eles vão querer implementar uma agenda republicana nos próximos 4 anos, mas não uma agenda, na minha visão, trumpiana. Veja que mesmo Trump, depois da eleição, já mudou a postura dele sobre o Obamacare. Oi? Mudou, já mudou. Talvez mude de novo, também não sei. Para quem não acompanhou a história do Obamacare, que o presidente Barack Obama reputa a principal conquista dos seus 8 anos de mandato. Rapidinho, o que é o Obamacare? No começo dos anos 60, JFK criou uma espécie de SUS nos Estados Unidos. Gente, isso é a agenda clássica dos democratas, maior intervenção do Estado na economia, educação, saúde e tal. Nos anos 80, veio a onda privatista Reagan-Thatcher. Desmontaram o sistema. Dentro da perspectiva da ideia de que o indivíduo é a principal força motriz da sociedade, então cada um que se vire. É uma visão ideológica. Resultado desse período Reagan: dezenas de milhões de americanos sem qualquer tipo de cobertura de saúde. Mas é óbvio que se o cara está andando lá em Manhattan, o cara tem um ataque do coração, os caras não vão deixar o cara morrer. Pega o cara, leva para o hospital, vocês sabem como que é o custo de hospital nos Estados Unidos, aí o cara sai, recebe a conta de $500 mil. Aí o que o cara faz? Vai lá, como é que é? File bankruptcy. Falir. Eu não vou pagar, não. Devo, não nego, não vou pagar. O que o hospital faz? Processa o Estado, o governo. Quem no fim paga essa bala? O governo. Então o Obama veio e disse o seguinte: eu vou tentar fazer aquilo que vários meus antecessores tentaram fazer e não conseguiram. Criar algum tipo de mecanismo que amplie o acesso dos americanos ao sistema de saúde. Qual é o princípio básico do Obamacare? Todo cidadão americano será obrigado a comprar um seguro-saúde. Caso não faça, pagará multa. Claro que isso é uma definição bem genérica, porque tem vários senões, né? Ora, do ponto de vista democrata, tem gente do Partido Democrata que não gostou, porque falou: bom, agora você está me obrigando a gastar uma grana. Mas do ponto de vista democrata e ideológico, faz sentido, né? O Estado tem que se preocupar com a saúde da população. Do ponto de vista do pessoal do Tea Party e dos core trumpianos,
Eles foram até a Suprema Corte contra o Obamacare. Por quê? Para eles, o Obamacare é um sacrilégio. Mexe nas profundezas das suas convicções ideológicas. Qual é a leitura que os Tea Party, os super trumpistas fazem do Obamacare? Uma interferência indevida do Estado na vida privada do cidadão. Se eu quiser morrer na rua, it's my right. Como é que o governo ousa me obrigar a comprar algum negócio? Seja um saco de açúcar, seja um plano de saúde. Aliás, esse foi um dos grandes embates entre o Obama e essa direita americana que embasou o Trump. O tema Obamacare chegou à Suprema Corte. E a Suprema Corte deu ganho de causa para o Obama, que argumentava a Constituição dos Estados Unidos também diz que é responsabilidade do governo olhar ou zelar pela saúde e educação dos seus cidadãos. Claro que não entra nos meandros, mas o princípio é esse. Então, o Trump, sem dúvida, será um governo de agenda republicana. Eles têm a faca e o queijo na mão. Mas a pergunta, então, é se será um republicano moderado ou um republicano radical. A minha aposta é que prevalecerá o moderado. Nesse cenário, pode até ser que o Trump saia, renuncie, sei lá. Mas eu acho que governar os Estados Unidos com essa visão tipartiana não vai rolar. Ela está vindo ali porque a CIA está gravando. Depois a gente vai passar essa. O Snowden vai receber uma cópia do compra. Eu já vi, pergunto o seguinte. Como você falou, ele derrotou 15 caras dentro do Partido Republicano. Perdão pelo fechamento. E derrotou caciques importantes, né? Claro. O Rubio, aquela turma toda, o Jeb Bush. Ou seja, esses caras não estão felizes. Sem dúvida. Tá certo? Então, eu acho que a massa também de manobra dentro do Partido Republicano para eles não vai ser uma coisa muito simples. Esses caras vão reagir. Né? Como é que você vê isso? Você vai ter um embate entre alguém que tem a força da vitória eleitoral. Ele tem a força da vitória eleitoral. Que é no começo. Tudo bem, mas lhe dá um cacife político gigantesco. Com o establishment republicano, se vocês lembrarem, a família Bush disse que não votaria nele. E não votou. Agora, os interesses em jogo são tão gigantescos que acho que eles serão pragmáticos o suficiente, né, para sentar à mesa, até porque, no médio e longo prazo, a perspectiva de poder dos republicanos não é muito próspera. Ou seja, se os republicanos continuarem com a sua base histórica, o que é a base histórica dos republicanos? Big business e os setores mais conservadores e religiosos da população, brancos. Se esses setores tendem a ser mais numerosos ou menos numerosos nos Estados Unidos daqui a 20, 30 anos? Menos. Se bem que eu queria também fazer uma analogia rápida aqui, que é o seguinte, também de novo uma analogia com o Brasil. Eu vejo a vitória do Trump em Michigan semelhante à vitória do João Dória em Parelheiros. Aonde eu quero chegar? Parelheiros e Michigan são parecidos. Trump ganha no estado de Michigan, que é um bastião tradicional dos democratas. João Dória ganha na periferia, que supostamente seria um bastião clássico da esquerda. Aonde eu quero chegar? Que também nesse século XXI, eu não posso mais falar a palavra Deng Xiaoping, porque senão os caras aqui vão me matar. Mas depois, eu falo em código, depois daquele chinês, há um embaralhamento dos conceitos políticos e ideológicos binários da Guerra Fria.
O Partido Democrata pagou um preço pela arrogância de achar que tinha o monopólio da classe média. Historicamente, a classe média votava no Partido Democrata. Em Michigan ficou claro o quê? Que a classe média já percebeu que a Hillary não ia resolver os seus problemas. A esquerda brasileira e o PT achavam que tinham o monopólio das classes menos favorecidas e sempre ganhariam as eleições na periferia. Não foi o que a gente viu nessa eleição. Ou seja, classes menos favorecidas hoje, em Parelheiros ou Hermelino Matarazzo, enxergaram no Dória a solução dos seus problemas. Organizações Tabajara. Mas... a cara da riqueza. Eu sei, independente de ser João Dólar ou não, mas a ideia é o seguinte: eu estou desempregado, quem é que me propõe uma agenda de criação de emprego? Era essa a básica demanda. E a esquerda achava no Brasil que tinha um monopólio dessa parcela da população. Assim como os democratas dos Estados Unidos achavam que tinha um monopólio de resolver os problemas da classe média. Quem chegou para a classe média e falou, eu resolvo os seus problemas? A direita. Pega o caso da Marine Le Pen. Tem um estudo, gente, clássico. Sabe onde a Marine Le Pen é mais votada hoje? Não só. Em antigos redutos do Partido Comunista Francês. Porque antigamente, eu trabalhava na Renault, eu me chamo Jean-Pierre. Quem tinha um discurso para mim nos anos 50 e nos anos 60? Georges Marchais, que era o secretário-geral do Partido Comunista Francês, que chegou a ter 20% dos votos. Ele dizia, o proletariado vai chegar ao poder. Esse cara era que resolvia os meus problemas. O que aconteceu comigo, Jean-Pierre? Eu tive um filho chamado Jean-Michel. A Renault fechou. Eu fiquei sem emprego. Meu filho está sem emprego. Eu era comunista. Quem chega hoje e diz, eu vou arrumar emprego para o Jean-Michel porque eu vou expulsar os imigrantes? A Marine Le Pen. Vejam as contradições e os paradoxos que, na verdade, dizem o quê? O jogo do século XXI, ele é muito mais nuançado do que a questão binária do século XXI. Perdão, do século XX. Só para concluir, porque eu tenho certeza que eu estou abusando aqui da paciência de vocês, eu queria só fazer um comentário sobre a questão da comunidade judaica americana e a questão de Israel. Eu imagino que haja alguma curiosidade em alguns de vocês sobre esse tema. 71% dos votos judaicos foram para Hillary Clinton. 71%. Esse é um padrão histórico. A comunidade judaica americana é arraigadamente democrata. Porque, do ponto de vista histórico, como eu disse, os republicanos se apoiam no big business e nos setores mais religiosos e conservadores. Os democratas se apoiam nos sindicatos e nas minorias. E na classe média. Foi assim ao longo de décadas. Quer dizer, os democratas dizem, eu represento os interesses de negros, hispânicos, judeus, minorias sexuais. Então, absolutamente normal o padrão de 70% do voto da comunidade judaica em Hillary Clinton. Tem um fenômeno mais recente, que são os setores da comunidade judaica que se aproximaram do Partido Republicano. E o fazem por dois motivos, essencialmente. Primeiro, porque houve uma mudança em alguns setores da comunidade judaica americana do ponto de vista do seu perfil socioeconômico. Pegue, por exemplo, aquele que é talvez hoje o judeu mais rico do mundo, ou talvez o judeu mais rico dos Estados Unidos, um sujeito chamado Sheldon Adelson. O Adelson é o maior doador para as campanhas de Bibi Netanyahu em Israel e é um dos grandes doadores do Partido Republicano que endossou a candidatura Trump. É um multibilionário cujo business está na área de entretenimento, que é um eufemismo para falar gambling, cassinos. Mas cada um dos seus. E o outro setor da comunidade judaica americana que migra para os republicanos são os mais religiosos, que não conseguem se identificar com a agenda de direitos de minorias que existe no Partido Democrata. Porque no Partido Democrata você vai ter uma agenda pro-choice, pro-aborto,
direitos de minorias sexuais. Esses setores da comunidade judaica não se identificam, portanto, com a agenda democrata e migram para os republicanos. Do ponto de vista do governo de Israel, como é que foi recebida a vitória de Trump? Os setores mais à direita do governo de Bibi Netanyahu, que já é um governo de direita, mas dentro do governo do Bibi tem os setores mais à direita, esses festejaram. Um ministro da educação chamado Naftali Bennett falou: acabou a era do Estado palestino. Quem imagina a solução de 2 estados? Forget it. Com Trump, acabou. O Bibi está sendo muito mais cauteloso. Falou com o Trump na quarta-feira, trocaram mensagens, mas a gente tem as informações, obviamente vindas de Israel, de que o Bibi, que se vocês se recordarem, antagonizou, a meu ver, um erro histórico, o Obama, de um jeito sem precedentes, com uma agenda republicana claríssima. O Bibi não esconde de ninguém. Quando ele amadureceu politicamente nos Estados Unidos como adolescente, era republicano. Mas o Bibi, durante a campanha, mudou. O Bibi não endossou o Trump. E em setembro, quando ele visitou Nova York para ir à Assembleia Geral da ONU discursar, ele se encontrou no mesmo dia com a Hillary e com o Trump. Mesmo tempo para um, mesmo tempo para o outro. O que ele queria mostrar? Equidistância. Talvez porque naquele momento ele achasse que a Hillary ia vencer e ele não queria entrar numa rota de colisão com a Hillary como ele teve com Obama. Mas o fato é que o primeiro-ministro de Israel, que naturalmente tem uma agenda direita, não tão à direita quanto alguns dos seus ministros, mas uma agenda direita, está cauteloso em relação a Donald Trump. E se o Bibi está cauteloso em relação a Donald Trump, it means something. Gente, super obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha sido de algum